Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, Lucas 6, de 6 a 11. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É incrível como aquelas pessoas, os mestres da lei e os fariseus, eles seriam os primeiros a fazerem uma leitura dos sinais e constatarem que ali diante deles estava o Messias, estava o Salvador, que eles mesmos tanto anunciavam, que eles mesmos diziam que esperavam. Mas, como eles estavam totalmente arraigados numa lei humana, não era uma lei divina, mas uma lei humana, porque não sabiam discernir qual o que é mais importante. A lei que Deus deu para os homens através de Moisés, 10 leis, foi para que houvesse uma unidade com Deus e com os homens, para que os homens pudessem ficar bem. Toda a lei dada por Deus é para o bem do homem, nunca para matá-lo, nunca para oprimi-lo, nunca para o mal. E aquele homem que tinha a mão seca, e aquela mão talvez até o impedisse de trabalhar, talvez até ele dependesse dos outros para viver, porque com a mão seca, nós sabemos que há 2000 anos atrás, a maioria das pessoas, elas sobreviviam com o seu trabalho manual, com o seu trabalho de plantar, de pescar. Não existia tanto trabalho em que fosse mais burocrático, fosse mais com a mente. Era mais um trabalho mesmo em que as mãos eram necessárias. E aquele homem talvez dependesse de outras pessoas para viver, e que naquele sábado estava na sinagoga e os mestres da lei, os fariseus, em vez de se alegrarem com a possibilidade daquele homem poder ficar curado e poder ele mesmo prover o seu sustento e de sua família, eles ficam como que desejosos de pegar Jesus numa sinuca, de pegar Jesus num algo que atingisse a lei, que infringisse a lei, porque era sábado. O sábado não era permitido trabalhar, mas nunca na lei Deus disse que no sábado não era para fazer o bem. Deus disse que guardasse o sábado do trabalho servil, que era mais para se dedicar ao Senhor, para ir no templo, para adorá-lo e para viver com a família, mas para fazer o bem. Jesus mesmo, em outro texto, questiona: e se um filho de vocês cair no poço? Vocês deixam lá porque é no sábado?
Não vão tirá-lo? E Jesus não se intimida com o que pode vir de represália a ele, porque ele veio para fazer o bem. Jesus veio para fazer com que as pessoas tenham a experiência de que são amadas por Deus, que tenham a experiência de que, se procurarem a Ele, Jesus, terão suas necessidades satisfeitas. E Jesus não se intimida, diz para aquele homem: venha aqui, deixa eu ver como é que está a sua mão. E faz com que aquele homem fique curado. A cura daquele homem faz com que ele restaure a dignidade para trabalho, para o seu sustento e de sua família. E os doutores da lei, os mestres, os fariseus, ficam irritados e, numa cegueira espiritual, querem aproveitar isso para acusar Jesus de que viola a lei. Para nós, vale a pena nós refletirmos. Será que nós também somos legalistas? Será que nós ficamos apenas procurando algo que possa condenar, que possamos condenar, julgar alguém? Ou vamos além? Jesus aqui não está transgredindo a lei. Jesus está vivendo a maior de todas as leis, que é a lei do amor. Será que nós compreendemos isso? Que para amar, para fazer o bem, não tem dia, não tem hora, não tem lugar. O momento de se fazer o bem, o momento de se fazer com que o necessitado tenha a sua necessidade suprida, é qualquer dia, a qualquer hora. Até muito pelo contrário, não devemos adiar o bem que nós podemos fazer naquele momento. Se alguém nos pede uma oração, se alguém nos pede uma intercessão, façamos na hora, façamos naquele momento. Se nós podemos atender à necessidade de alguém, não vamos adiar. Vamos fazer no mesmo momento, porque aquela necessidade que alguém esteja tendo naquele momento, e se eu posso atender aquela necessidade, eu passo a ser devedor do bem daquela pessoa. São Paulo diz que não devamos nada a ninguém a não ser o amor. Portanto, eu sou sempre devedor do amor que eu posso dar a alguém. São Paulo nos alerta com isso. Não devamos nada a ninguém a não ser o amor. Ou seja, se um ato meu de amor eu posso fazer a alguém que está necessitando, eu passo a ser devedor dele. É isso que São Paulo diz. É isso que nós aprendemos hoje com Jesus. Mesmo ele sabendo que aquela ação boa dele, aquela ação poderosa dele, de curar aquele homem para restaurar a dignidade do ser dele, do seu trabalho, Jesus vai ser acusado. Jesus não se preocupa com isso. Ele vai muito além. Não é nada que intimide a Jesus que ele deixa de fazer o bem. Assim também nós. Que não devamos nada a ninguém, a não ser o amor. Que não nos intimidemos diante da possibilidade de fazer o bem a qualquer pessoa sem distinção, porque Deus não faz distinção de pessoas. Passamos, portanto, esse compromisso de sempre, em qualquer lugar, no momento que houver necessidade, façamos o bem e nos abramos para essa graça de imitar Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.